Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, IBEF Mulher, dentro do IBEF Campinas e Interior Paulista, para mais um podcast. E lembrando dos nossos mantenedores, o Finoc Ustra, Grant Thornton, Unimed Campinas, Lemos e Associados, Lemos Advocacia para Negócios, Deloitte e PwC. A gente já falou aqui sobre muitas coisas, né? Começamos falando com Que Roupa Eu Vou, também falamos de felicidade corporativa, de burnout, de ESG, a posição da mulher, da questão do assédio moral e sexual, de sororidade, que a gente gravou lá em Ribeirão Preto, e estamos aqui para conversar sobre um assunto mais técnico, agora junto com o pessoal do comitê, na verdade, de inovação e tecnologia, tá? É o nosso primeiro podcast com aspectos mais técnicos aí, tá bom? Além disso, eu e a Cris estamos aqui com uma camiseta da nossa campanha, Uma Sobe e Puxa a Outra. Cris, fala um pouquinho disso para nós. Então, durante todos esses eventos que a gente vem fazendo aí dos podcasts, nós estamos trazendo aí as mulheres, engajando e tentando integrar cada vez mais as nossas realidades, né? Então, um dos nossos eventos, nós chamamos a Gislaine, que foi presidente do IBEF, e ela lançou essa frase, né? Uma sobe e puxa a outra. Uma sobe e puxa a outra. E com isso, a gente começa essa campanha de trazer cada vez mais as mulheres aí para fortalecer esse vínculo. Que tem tudo a ver com a sororidade que a gente gravou lá em Ribeirão Preto, né? Então é realmente um projeto para a gente entender que ninguém está sozinho e que juntas a gente consegue produzir muito mais e crescer muito mais. Mas vamos para o nosso assunto de hoje. Vou dar um briefing aqui do que nós vamos falar. Nós colocamos como tema dessa conversa de hoje a evolução e transformação tributária e quais são os desafios práticos. Por quê? Fala-se muito sobre tax transformation, né? Essa é uma palavra que está bem, assim, utilizada no mercado e que já foi trabalhada muito. E a ideia por trás de tax transformation é uma coisa muito da tecnologia, trazer para o mundo tributário alguma coisa muito pronta, do tipo um cockpit, um dashboard, alguma coisa onde você olhe e vá acompanhando a vida da empresa em mutação ali no dia a dia, emissão de notas fiscais, apuração de tributos, como se isso fosse um mundo perfeito e um objeto a se conseguir. Aqui, ou melhor, para conseguir isso, a gente realmente trabalha com BI, com inteligência artificial e tudo mais, e muito com tecnologia. Então, por isso, o nosso tema de hoje. Mas, para chegar nisso, a gente percebe aí qual a experiência dos nossos convidados. E hoje a Cris está aqui não só como uma entrevistadora, mas como uma entrevistada. E a gente quer escutar um pouquinho como é esse processo na prática, porque existem muitos desafios. E para chegar nessa ideia muito estigmatizada, né, do perfeito, a gente tem um processo que envolve pessoas e que envolve tecnologia e que tem aí os seus entraves. Então, a gente quer escutar um pouquinho de vocês, como é que isso funciona, quais são os desafios e quais são os processos que a gente precisa prestar atenção. Para começar isso, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, tá bom? E falarem um pouquinho da experiência profissional de vocês. Enfim, Rogério, você começa, por favor? Eu ia falar ladies first? Não. Men first, this time. Bom, obrigado. Primeiramente, é uma honra estar aqui participando, né, desse podcast. Eu acho que é importantíssimo ter esse espaço, né, separado para as mulheres, esse empoderamento, né, essa energia toda que vocês estão passando nesse engajamento. E o TEOA, né, um grupo, né, que eu sou fundador, tem essa vertente também de fomentar, através do TEOA, todas essas iniciativas, né. Vou me apresentando, meu nome é Rogério Leite Araújo, sou profissional da área tributária há 30 e poucos anos, comecei lá na Idade da Pedra, idade da escrituração manual, mas aí não preciso revelar tanto, né. Passei por 12 empresas até hoje, então passei por mais empresas que talvez muito consultor, e todas as empresas me trouxeram grandes experiências, né, como meu primeiro emprego na Philips do Brasil, depois eu passei por empresas como o GE, que foi uma escola para mim, passei também por IBM, aqui no interior eu trabalhei na Electro,
Trabalhei na Capgemini, onde eu conheci a Cristina, né, uma empresa que já naquela época, há praticamente 10 anos, já se falava muito em tecnologia, robotização, RPA, tudo que a gente vê hoje é uma discussão muito em voga, né? Trabalhei na Arista, que foi adquirida pela OPL, onde a Franciele trabalha hoje, né? Coincidência do mundo, né? E atualmente eu estou na Tetra Pak. Além da vida no mundo corporativo, eu já estou no IBEF, acho que praticamente uns 8 anos, por aí, 8 anos, a Cristina que me trouxe para o IBEF também, de Campinas. Fui convidado para participar como VP de tecnologia desde o ano passado. Tinha participado do comitê tributário, é uma honra também estar participando e dando força para o IBEF aqui do interior, que eu acho muito importante, né? Sou fundador do TELA. O TELA é um sistema tributário que tem aí uma vertente muito grande em colaboração, compartilhamento de informações, colaboração mútua, é o que resume o TELA, né? Dentre outras atividades, né? São muitas coisas aí, são muitos braços, muitos tentáculos, né? Fran, fala um pouquinho de você. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Me chamo Franciele Araújo de Oliveira. Estou há 1 ano atuando no setor do agro, né? Na área de transformação digital, implementando um novo sistema, atuando na melhoria, trabalhando na parte consultiva para diversos setores lá dentro. Trabalhei por mais de 10 anos numa empresa de consultoria, né, e que a empresa de consultoria, ela traz muita experiência para você na prática, né, de desenvolvimento de sistema, implantação, melhoria, levantamento de crédito, e tudo que envolve essa parte de tecnologia, onde as dores, né, porque se a gente levanta, porque alguém deixou de fazer, ou o sistema tá falha em algum ponto. Então, assim, essa experiência foi sensacional aí para contribuir com essa atividade que hoje eu faço, que é esse olhar técnico para nossa área. Cris, a gente já te conhece, mas agora vamos te conhecer um pouquinho mais. Fala da tua expertise profissional, vamos lá. Bom, acho que para falar um pouquinho da parte de tecnologia, eu preciso contar uma historinha, né? Durante 25 anos eu trabalhei na área tributária, fazendo todos os processos, né, trabalhando dentro da controladoria, junto com a contabilidade, e aí eu questionava muito sobre por que a gente demorava muito para fazer alguns processos, né, esses questionamentos me levaram até a área de TI, né, onde eu comecei a entender como que a situação dos processos, as parametrizações de sistema, o que demorava, por que não era feito, e esses questionamentos, né, sempre fui muito questionadora em relação a isso, me fizeram entender que eu precisava migrar um pouquinho para a área de TI, né, depois de 25 anos trabalhando na área tributária e controladoria, e ver do outro lado como que poderia melhorar esses processos, né. Trabalhei em grandes projetos, principalmente na parte de fechamento, né, diminuindo time aí de fechamento e usando perguntas que às vezes as pessoas esquecem de fazer, né? Quando você recebe um documento ou quando você está fazendo alguma atividade, se perguntar para que vai ser usado isso, né? Quem que precisa dessa informação? E perguntar para quem precisa dessa informação como que ela precisa. Porque às vezes você acaba entrando na rotina e não fazendo nenhum questionamento sobre isso, né? Depois eu saí, fui para a consultoria, assim como a Fran, né? Não fiquei tanto tempo, mas fiquei 3 anos em consultoria, trabalhando com vários segmentos, desde serviço, indústria e seguros, e aprendi que o mais importante é saber fazer as perguntas certas para poder responder. Então, não adianta você ter as melhores tecnologias se você não sabe para que serve. Então, isso foi um grande passo aí para mudança. Muito bacana, já conversamos com um grande insight aqui. E agora, para a gente começar a trabalhar esse assunto, eu pergunto para vocês, o que vocês percebem no dia a dia das empresas que é necessário para essa transformação tributária acontecer? Jair, começa para a gente, por favor. Acho que é importante ter uma consciência geral, não só do departamento tributário, mas geral da área de finanças, controladoria, do impacto que ela tem no negócio. Eu entendo que muitas empresas hoje, elas estão tão envolvidas nas rotinas do dia a dia, às vezes rotinas que são sufocantes e até realmente proíbem que essas pessoas tenham
uma liberdade maior para fazer uma pesquisa, ou entender melhor o processo. Mas há que se forçar isso, né? De outra forma, a empresa não consegue sair desse labirinto. Então, tem que ter essa consciência que deve vir da liderança. A liderança tem que ter esse mindset de trazer essa inspiração, né, para os demais, buscar melhorar, buscar desapegar daqueles processos que não agregam valor ao dia a dia e que podem ser executados aí por sistemas diversos, né? A gente pode falar de robotização, mas existem outros tipos de tecnologia hoje disponíveis que podem auxiliar bastante isso para que essas pessoas se dediquem de fato aí à análise, né, dessas informações. Usem data analytics, consigam fazer planejamentos tributários com base em dados e fatos e que podem ser utilizados com uma grande acuracidade, né, ao invés de achismo, ao invés de vamos testar primeiro para ver o que funciona. Então, essa jornada começa isso, e eu sempre falo, não é sobre tecnologia, né, mas é tecnologia, é pessoas, né, aliás, é processos e é principalmente pessoas. Então, essa combinação. Não adianta eu vou falar muito de Tax Transformation, a gente ouve, sei lá, mais de 10 anos, né, e eu converso com muitas empresas e, às vezes, isso acaba criando uma ansiedade muito grande, porque o pessoal pensa que Tax Transformation vai ser aquele botãozinho que a gente vai apertar lá no SAP ou nos seus sistemas internos e você vai ter uma apuração pronta, vai ter ali todos os dados cruzados e prover essa informação para o governo, quando na verdade não. Ali pode executar boa parte dessas atividades, mas ainda há necessidade de uma análise crítica, uma análise de planejamento, uma análise de estudos, inclusive para preparar forecasts para a área de finanças, prever possíveis gaps em fiscalizações e fazer preventivamente, né, as correções necessárias. Então, é uma caminhada, é uma jornada, mas parte da liderança é ter esse mindset e também não pode partir numa ansiedade, porque as coisas demandam. Sair desesperadamente, tem seu tempo, na verdade, sair desesperadamente adquirindo tecnologia não vai funcionar. Você vai colocar tecnologia num processo ruim. O que vai acontecer? Seu processo vai continuar ruim com a tecnologia boa. Então, eu acho que aí tem que ser que nem o New Kids on the Blocks, né? Step by step. Ô, Fran, e sobre time, o que você tem para falar? O Rogério falou um pouquinho disso, mas acho que pessoas são a grande chave do negócio. Isso, pegando esse gancho que o Rogério falou, que tem que engajar todos os líderes, né, a liderança da equipe, mas principalmente a equipe de techs, né, que o que eu vejo é que em algumas empresas e algumas pessoas mesmo têm uma certa resistência, né? Já se fala assim, isso vai ser automatizado, não vai mais existir aquela pessoa. Então, as pessoas têm uma certa resistência, às vezes, a tomar isso para si e falar o que eu preciso fazer. E eu vejo muito mais nessa vertente que o Rogério falou. Vamos colocar, mas a função da gestão, das pessoas que trabalham ali da área fiscal, não vai mudar. O que vai mudar, na verdade, é que a gente passa de um ponto que é muito manual e passa realmente ali a analisar, a fazer críticas, a trazer sugestões de melhoria para o próprio negócio dentro da área de tax. Então, assim, as pessoas precisam abraçar no sentido de sem medo. Não vou colocar um sistema que vai tomar o meu lugar. Pelo contrário, ele vai me ajudar a ganhar tempo para desenvolver essa parte analítica e crítica do negócio dentro da área tributária. Cris, completa um pouquinho. E completando, esses profissionais vão se autodesenvolver também, porque eles vão ter tempo para poder estudar, para poder entender melhor o que eles estão fazendo e deslanchar também nos processos internos. O que eu vejo, vou colocar aqui um exemplo de uma situação que eu tive num projeto específico. Eu fui contratada para fazer um projeto numa empresa, não era da área de tax, eu já estava como consultora, e era para reduzir o fechamento de 13 dias para 2 dias, sendo um dia de contabilidade e outro de controladoria. E o primeiro momento, assim, quando a equipe soube do projeto e o desafio, o pessoal falando, isso não vai dar certo. Isso sempre faz 20 anos que a gente faz assim, então você já tem a resistência, né, de falar assim, não, faz 20 anos, imagina, vai reduzir de 13 para 2 dias. Mas aí
esse era o desafio que eu tinha que trabalhar, e foram justamente aquelas perguntas que eu falei no início, né, sabendo começar a questionar de cada processo, de cada pessoa, sentei do lado de cada um e comecei a fazer o trabalho junto com eles, a entender por que eles estavam fazendo esse trabalho, para onde essa informação ia, né, de quem que era o fornecedor dessa informação, para entender qual é o time, né, dessas informações. E aí as pessoas começaram a perceber, puxa, eu faço isso aqui há tanto tempo, né, sinceramente eu não sei para que serve. Então começa a fazer esses questionamentos. O projeto era de 6 meses, em 3 meses eles descobriram que realmente era possível fazer, e a própria área fiscal começou, que disponibilizava algumas informações para o fechamento, eles falaram assim, olha, a nossa ideia é que esse tipo de conciliação que leva 2 dias para a gente fazer e entregar para vocês, nós podemos fazê-lo, né, em períodos subsequentes, que não vai ter efeito contábil para isso, né? Então, eles mesmos descobriram o formato de como resolver um problema. E a partir de 6 meses foi implementado e conseguimos fazer em 2 meses. Mas, assim, os 3 meses que eu fiquei trabalhando com eles, eu tinha a sensação que ia ser jogada pela janela, né? A qualquer momento, porque era um desafio muito grande. Então, o maior desafio de um tax transformation, de uma mudança, é muito mais cultural e pessoas do que propriamente a tecnologia. A tecnologia, no momento que você faz a implantação, testa, funcionou e coloca e dá o go live, isso é o mais simples, né? O mais difícil realmente são as pessoas. Se a gente pensar, acho que a Cris assim, abordou com um exemplo prático, praticamente 100% do que a gente vai discutir aqui, né? Mas se a gente colocar como entraves, assim, ou dificuldades realmente no dia a dia, do que a gente tem que enfrentar, como é que é a questão para a parte do sistema, como é que é a questão para a parte da cultura, como é que é a questão para o negócio como um todo, para que a gente consiga implementar essa digitalização, essa transformação digital para um negócio. Como você enxerga isso, Rogério? Cada empresa ela tem a sua estrutura específica, né? Se a gente fala de empresas multinacionais, que têm normalmente organismos mais complexos, sistemas de aprovação mais inacessíveis, né? Você tem ali vários layers, né, de aprovação para se seguir com isso, se torna complexo, né? Eu vivi várias experiências onde, para você alterar um simples código no SAP ou dentro de qualquer outro sistema, você tinha que fazer um requerimento que às vezes demorava meses, né, ou anos para ser analisado, sendo que a gente vive num país em que as leis são alteradas imediatamente para aplicação. Na virada da noite, né? Para aplicação no dia seguinte. Então, realmente, há uma complicação mais grande, né, maior, na verdade, em termos de aplicação nesses sentidos, e é papel, né, também do gestor sensibilizar a organização como um todo dessa demanda, né, e das implicações que podem ocorrer, não só em termos de atraso, né, no envio de obrigações, mas como aquilo também pode respingar na reputação da própria companhia, né? Hoje a gente vive um mundo onde notícias vão para o jornal e você tem muito pouco tempo ali para responder. Então, para o nome de uma empresa, às vezes, ser mencionada, né, como uma pagadora de impostos ou com problemas fiscais, isso é muito simples de acontecer. Então, tem que ter essa consciência, tem que ter essa visão de risco, né, sensibilizar a organização como um todo para trazer esses recursos necessários para que o compliance no Brasil, que é diferente do que acontece no mundo inteiro, né? Eu discuto isso com bastante gente no mundo inteiro, e a gente vê como, por exemplo, na Europa é muito mais fácil você implementar algumas mudanças, porque praticamente impactam a Europa inteira, então o sistema ele consegue ser facilmente difundido, né? Mas quando vem para as Américas, aqui é outro bicho, né? E quando você fala de Brasil, é muito pior ainda. E a gente está vendo aí... A gente é jabuticaba do sistema. Jabuticaba. E eu não tenho nenhum orgulho em falar isso, né? Eu já sempre falo, é complexo, tal, eu não tenho nenhum orgulho em falar isso. Mas é a forma que a gente tem de trabalhar. São muitas as complexidades, mas também são muitas oportunidades. Então precisa ter gente preparada, precisa ter sistemas bons, senso de urgência, senso de risco. E, novamente, é papel da liderança sensibilizar todos, a organização, para que o Brasil tenha um tratamento diferenciado. Agora, se você tem uma estrutura mais Brasil, né, a gente conversa com bastante colegas aí que são de empresas nacionais,
a tendência é que essa transformação ela seja mais fácil. Você está ali dentro do negócio, o teu sistema ERP está instalado no Brasil mesmo, então tem consultores brasileiros, tende a ser mais suave, né? Não digo que não deixa de ter suas complexidades, mas tende a ser mais suave. Fran, só a tecnologia resolve, ou seja, comprar um sistema muito bom, que esteja no mercado funcionando e testado por outras empresas, assim a receita do sucesso? Não é receita do sucesso, como o Rogério mesmo colocou, a Cris, só a tecnologia não adianta. A parte principal são pessoas e essas pessoas engajadas para mudar o processo, né? Porque o processo ele está ali no meio. A gente tem pessoas, tecnologia e o processo está aqui no meio. Então, se a gente tem pessoas engajadas e tem tecnologia, a gente consegue mudar o processo, né? Se a gente não tem, se está faltando tecnologia, tem pessoa, mas não tem tecnologia, é difícil para mudar processo. E se a gente não tem a pessoa, aí não processo nenhum, como ela mesma falou, 20 anos fazendo daquela forma. Então, não adianta só ter pessoas ou só tecnologia, tem que ser os dois e saber que, a partir daquele momento, a gente vai ter que ter uma mudança em todo o processo e abraçar essa mudança. E o que a gente mais vê é resistência da mudança. Eu vim de mais de 10 anos aí de consultorias e as pessoas têm muito forte isso. Eu sempre fiz assim. Sempre foi feito assim. Então, eu acho que as pessoas engajadas e abraçando a mudança do processo, isso pode acontecer. Muitas vezes as pessoas falam isso, sempre fiz assim, até pelo pouco tempo que elas têm para poder analisar aquilo que elas estão fazendo, Sim. né? Porque depois que elas conseguem enxergar, falam assim, nossa, mas por que eu estou perdendo tanto tempo fazendo isso, né? Se elas têm esse tempo para poder fazer essa análise, para poder reconhecer o que aquele trabalho não agrega valores, né, que é possível fazer dentro de um sistema, isso muda bastante, né? As pessoas acabam falando, não, vamos parametrizar o sistema, vamos reconhecer que isso pode ser feito por lá e eu posso fazer outras atividades aqui, né? Então, eu acho que o engajamento, né, voltando um pouquinho no engajamento, ele tem que ser um trabalho de liderança, que é dar o tempo para as pessoas também analisarem o que elas estão fazendo, né, da forma como elas estão fazendo, e elas serem aquela pessoa que faz a autocrítica, né, entender. Não vai chegar uma outra pessoa e falar assim, o que você está fazendo, não, você está perdendo tempo. Não. É dar o tempo para que, por isso que um projeto de Tax Transformation não é algo rápido. Ele tem que ter essa maturidade, né, das pessoas trabalharem, começarem a entender, a fazer, a olhar o que está fazendo, o processo, e elas mesmas perceberem que elas precisam mudar. Com certeza. Então, a tecnologia não é assim tão rápida, não é só trocar um sistema. Fora que tem muitos sistemas no mercado, né? Então tem que ter uma boa análise, uma boa crítica do que realmente vai... Não que os sistemas sejam ruins, de forma alguma, mas eu acho que para cada segmento tem um tipo de sistema que tem que ser bem analisado, tem que fazer um bom benchmark, então tem que ter um trabalho grande. O que dá para perceber, assim, em algumas empresas, né, em algumas conversas de profissionais como consultores, é que muitas vezes os projetos são feitos de forma muito rápida, e aí não tem esse tempo de maturação. E aí compra um sistema, o sistema é bom, mas ele não é bem parametrizado, ele não é bem analisado, ele não é adaptado ao tipo de negócio, e aí é implantado de qualquer jeito, porque é top-down, tem que ser, porque é o mais barato do mercado e tal. E aí quando começa a funcionar, começa a estar na operação, as pessoas começam a falar mal do sistema. Mas não é um sistema. E sim o processo todo que não foi feito. Mas aí envolve também um pouco do próprio recurso que foi destinado na implementação. Né? Sim. Normalmente se exige ali quem está fazendo o running, o dia a dia, dedique parte do tempo para fazer essa parametrização e nessa mudança e às vezes não funciona desse jeito, né? Eu preciso ter pessoas dedicadas ali para garantir que tudo está sendo mapeado, tudo está sendo testado, para que quando der o go live, a ferramenta esteja pelo menos funcionando de acordo com o que foi planejado. Atingir 100% eu acho impossível, né? Construir todos os cenários que a gente tem no nosso país, dependendo da complexidade da empresa, eu penso que é impossível você construir tudo isso, mas é possível atingir um bom percentual satisfatório para que fique o mínimo ali
manual. É perfeito. Quando ele é isso que você falou, mas quando ele é impossível, já trabalhei em N implementação de sistema e melhoria, e é impossível mesmo você chegar no 100%. Só que quando ele é muito bem mapeado e você já entende quais vai ser seus gaps futuro, eu acho que fica muito mais fácil, porque as pessoas vão para a implementação de sistema já sabendo que ela vai ganhar um tempo, mas ela também tem um tempo ali que ela vai ter que gastar naquela melhoria daquele sistema, que ela vai ter que trabalhar para que o sistema trabalhe para ela. Então, o foco do profissional, ele muda um pouco, né? A gente está implementando um sistema novo de melhoria que vai me ajudar. Ele não está 100%, mas eu sei que se eu trabalhar nele, ele vai ter uma devolutiva, assim, excelente. E aí que muda o foco, né? O engajamento das pessoas. Porque como a Cris falou, o tempo é curto, meio que vai goela abaixo, as pessoas se sentem desmotivadas e não abraçam a causa, né? Da mudança e do processo como um todo. E tem que ser quem está no processo, né? Não adianta você colocar uma pessoa de fora só, né? Quem está ali no processo tem que estar envolvido nisso. Porque Sempre. Senão o sucesso não acontece, né? Na implementação. Ter uma pessoa de fora é importante, porque a pessoa de fora, ela tá longe, né? Ela consegue enxergar coisas que, às vezes, quem está na operação não enxerga. Mas essa pessoa é suporte para que isso aconteça. Não que, necessariamente, ela vai determinar o que tem que ser feito. Ela não vai determinar, que é normalmente o gerente de projetos. Ele está ali para direcionar e para questionar alguns pontos que podem, durante o processo, ser questionado. Por exemplo, qual vai fazer a pergunta certa, né? Para que você vai fazer isso? Quem é o seu cliente, quem é o seu fornecedor, e aí você saber para onde direcionar. Porque na hora que você vai para efetivamente parametrizar um sistema, essas perguntas, elas não podem existir. Elas já têm que ter sido resolvidas lá atrás, né? Parametrização de sistema é copy-cole, entendeu? É ir lá e colocar o que precisa ser realizado. Então, o sistema, ele é um recurso para que o meu processo funcione, e não a solução para resolver o problema de processo. Nossa, isso é muito importante. Por isso que alguém de fora é importante para mapear, porque normalmente quem faz o processo ali vê com muita facilidade o que ela faz e acaba pulando algumas etapas. Ou não, isso aqui é tão básico, para que eu vou mencionar que tem que apertar o F1 para ir na tela tal? Se ela mesmo já sabe. Só que quem vai vir depois fala, peraí, tem que apertar um F1, como ela chegou nesse resultado. Então é importante ter um terceiro que... É um trabalho em conjunto, até né, com Rogério? uma visão mais inocente, né, do processo, para conseguir mapear linha por linha. E falando assim, em termos de empresa, a gente consegue olhar esse assunto que, não só olhando para o ponto de vista tributário, mas olhando para um ponto de vista genérico da empresa, mas o tributário é muito latente aqui no Brasil, né? A gente consegue entender que esse processo é cabível em pequenas, médias e grandes empresas. Vamos lá. Hoje eu acredito que sim. No passado, tinha muitos sistemas, tinha 2, 3 sistemas, tinha sistema que não estava preparado, né, para atender Brasil, mas colocava porque o global tinha, né, tinha que ter uma ferramenta global. Continua. Só que hoje, né, eu acho que essa visão se abriu um pouco, as possibilidades, então a gente tem as parametrizações específicas para nível Brasil, custa um pouco mais, custa. Não vamos dizer que não custa, mas tem sistema menores para atender pequenas, médias empresas, né? Tem empresas, inclusive, que são especializadas em pequenas empresas. Então, assim, eu acredito que tem, assim, é aquilo que a Cris falou. Tem sistema para todos os tipos e bolsos. O que é mais importante é você mapear esse sistema que melhor te atenda, né? Dentro de um custo-benefício ali. A escolha tem que ser baseada no seu negócio, né? E nos seus processos. E não no que o mercado está oferecendo. Porque às vezes um sistema simples atende aquilo que você precisa. E às vezes o sistema precisa ser complexo, precisa de desenvolvimentos. Então, hoje até, quando a gente fala de colocar sistema, você fala assim, eu não quero um sistema de prateleira, eu quero um sistema que vá se adequar ao meu tipo de negócio, ao meu tipo de operação, porque cada operação tem as suas características, então não pode oferecer, eu vou oferecer esse sistema. Claro que oferece um sistema básico, mais standard, né, mas com as possibilidades de fazer adaptações.
Acho que uma das coisas que a Cris falou que mais me chamou a atenção é o que o que ela colocou. A gente precisa entender primeiro para depois o sistema poder fazer isso acontecer. E no Brasil, falando do ponto de vista tributário, a gente tem uma legislação super complexa e a gente também tem um fisco bastante informatizado, né? Bastante evoluído tecnologicamente, com controles, com formas de cruzamento de informações e tal. Isso, na verdade, acelera o nosso processo do lado de cá, auxilia ou é um desafio a mais? Como é que você enxerga isso, Rogério? Bom, na experiência que eu passei, acaba acelerando, né? Você tem ali uma autoridade fiscal que tem um poder de fiscalização muito grande, recebe informações todos os dias dos contribuintes através primeiro da nota fiscal eletrônica, e não ali a própria autoridade fiscal já consegue inferir receitas, impostos, entre outros movimentos da própria companhia, até controle de estoque. Isso, logicamente, faz com que as empresas tenham que se mexer. Não dá para ser mais reativo hoje. As fiscalizações são eletrônicas. Tem um robozinho processando toda hora lá os confrontos entre diversas declarações que o contribuinte tem que mandar e nem precisa de um fiscal hoje. A notificação vem automática no portal e você tem poucos dias ali para responder. E a dificuldade hoje é maior ainda porque você também não tem quase possibilidade de interação com uma autoridade fiscal para explicar o que está acontecendo. Então, você tem ali realmente uma mudança, né, de novo, de mindset dentro da companhia, que é o quê? Tentar mapear todas as operações, cruzar as informações antes que elas sejam enviadas para as autoridades fiscais. Porque uma vez está na mão deles, eles sabem trabalhar muito bem com números, conhecem melhor a empresa do que o próprio dono, e aí o tempo para reagir é muito curto hoje. Uhum. Eu olho assim também que a complexidade que a gente tem, o volume de obrigações acessórias, de informações que a gente tem que mandar para o fisco, acaba criando um departamento muito grande dentro das empresas, com muita gente. E às vezes cada um faz um pedaço do processo e não necessariamente essas pessoas se conversam. Uhum. E é isso que você mencionou, ou seja, da gente olhar dentro de casa antes de mandar as informações para o fisco, é um grande diferencial, porque às vezes você consegue falar assim, olha, meu sistema gerou obrigação acessória, eu vou mandar, mas esse número aqui está diferente da somatória de todos aqueles outros. E às vezes não tem essa preocupação, porque quem está fazendo imposto de renda está preocupado ali com informações que vêm do balancete. Quem está fazendo PIS/COFINS está com preocupação... Compras e vendas. Compras e vendas e alguma coisa do balancete. E quem está fazendo IPI e ICMS só com entradas e saídas. E aí você tem para informação de receita uma coisa, no PIS/COFINS, para imposto de renda você tem outra. Quer dizer, isso é o primeiro sinal vermelho que dá na Receita Federal para mandar uma notificação, pedir mais esclarecimentos, entender quais são essas diferenças. Infelizmente, esse cenário ele é realmente um grande pesadelo pelo volume de tributos que a gente tem e pelas replicações que a gente tem da mesma informação para diferentes fiscos, né? Então, isso torna a nossa atividade bem desafiadora mesmo. No último evento que eu estive com o pessoal da Receita Federal, eles colocaram na apresentação que eles estão criando uma área específica de cientistas de dados. Ou seja, futuramente os cruzamentos vão ser muito mais rápidos, né? E as informações vão começar a cruzar todos os dados das empresas para poder descobrir o que a empresa está fazendo, que tipo de operação ela está fazendo. Então, o investimento, a gente vê aí ao longo da nossa carreira tributária, né, que já ao longo faz tempo, que a Receita Federal entrou de cabeça em ter tecnologia, em ter os melhores robôs para poder fazer cruzamento de informações e cada vez mais eles vão automatizar. O Brasil serve de benchmark para o resto do mundo, né? Para o resto das fiscalizações no mundo, com esse poder, né, de fiscalização, de arrecadação, de confronto de informações, indícios de sonegação. Até o fisco brasileiro é referência, né, para muitos países do ponto de vista de fiscalização. E às vezes eu pego alguns clientes e falo assim, mas como que isso vai ser, como que é possível alguém olhar se eu estou tomando mais crédito do que efetivamente eu deveria? Falar assim, olha, as suas entradas e as suas saídas são informadas por você mesmo para o fisco, bem como com todos os seus concorrentes. É só ele
botar uma parametrização para checar, olha, por que essa empresa tem muito mais crédito que a outra, né? E startup essa consegue ter uma margem de lucro maior. Uma margem de lucro maior e uma margem de lucro menor. Então, tá isso é muito segmento. Está no mesmo segmento, né? Hoje, os estados, ele já atua assim, né? Ele vai fiscalizar, o PED entra com a fiscalização, ele já sabe que operação que ele quer fiscalizar. Ele já sabe quais notas, né? Porque ele já tem essa informação. É nota, é o que nós mesmos como contribuinte envia. Então, assim, eles já estão cruzando. Talvez não com a velocidade que eles gostariam, mas já cruzam. Então, porque a informação está na mão deles. Receita Federal, em 2018, ganhou um prêmio de inovação em tecnologia. Sim. Então, assim, eles estão numa velocidade bem, bem rápida, assim. Então, nós, como contribuintes, temos que caminhar junto nesse sentido, mas de melhoria, né? Não só com medo, mas de melhorar nossos processos. Mas eu acho que isso é até uma pergunta para você, Rogério. Eu vejo que, assim, as empresas ainda têm uma certa resistência de acompanhar a receita, né? Porque ou é muito mais reativa do que faz um planejamento para entender, olha, preciso realmente acompanhar a receita porque está evoluindo na tecnologia e nós precisamos evoluir também. Porque o board talvez ainda não pense assim, não, vai demorar, até pelo histórico do Brasil, né? Muitas vezes a receita falar que vai implantar alguma coisa e demorar, ou não, ou fazer todo um trabalho e depois não implementar isso. A gente pode usar até o exemplo do Bloco K. Mas a gente acaba perdendo um pouco de credibilidade em relação a quando você tem que pedir recursos para o global, né? Então, você pode complementar. Eu acho que a realidade ela é bem, assim, a gente está discutindo aqui, a gente fala de grandes empresas, e as grandes empresas elas têm governança, né? Tem toda a preocupação com o board, reputação, agora ESG, né? Então envolve também transparência, etc. Né? Mas quando a gente vai para a maioria das empresas, e a gente está falando que, em termos de número de empresas, quem está no simples e no presumido é praticamente 80% ou 90% de todas as empresas no Brasil. E eu dou aula para muitos alunos que estão nessas empresas, né? Ou prestam serviços para essa empresa. A realidade é totalmente diferente. É um mundo em que, às vezes, não se convence o dono a pagar melhor um escritório de contabilidade para apurar, por exemplo, pelo lucro real, porque vai ser mais custoso, mas ele não está vendo de outro lado que aquilo vai trazer uma economia tributária para ele. Ou muitos deles não vê valor no que é feito isso, fala que é uma função back-office, então não tem valor, não vê como estratégico, não vê como planejamento. Então, tem essa dificuldade, e o que acaba gerando também pelo lado do fisco essa parte de animosidade. Porque vê o contribuinte como alguém que, se tiver oportunidade para sonegar, ele vai. Né? Então, a gente viu, de uma certa forma, esse comportamento pelo lado das autoridades fiscais são nesse sentido. E eu vejo também uma grande mudança também nesse mindset. Né? Assim, são várias situações em que tivemos excelentes interações com as autoridades fiscais, mostrando ali toda a transparência, né? A proatividade. E isso vem mudando, né? E é uma das mudanças que a gente vai ver daqui para frente, essa aproximação mesmo do governo, no intuito ali de ser uma fiscalização muito mais orientativa. Do que punitiva. Punitiva seria num segundo momento. Eu te orientei e você continuou fazendo coisa errada. Então, aí não tem jeito, aí sujeita a multa e tudo mais. Mas mais no sentido de orientar, de não punir, de permitir a correção. A própria Receita Federal já vem trabalhando em algumas situações assim, né? Sim, com a Caixa Postal Eletrônica, né? Onde ela fala, olha, verifiquei algumas inconsistências, favor verificar, né? Ou tem um tempo para verificar antes de... corrija automaticamente antes de eu fazer qualquer coisa, né? E é isso muito fácil para eles monitorarem, porque eles veem alguns contribuintes, às vezes enviando obrigação atrasada, com inconsistência, ou excesso de retificações, quer dizer, isso acaba tendo para efeito de reputação da própria Receita Federal ou Secretaria da Fazenda, é muito ruim, né? E até por isso que eles criaram os ratings famosos aí para premiar o contribuinte, né? Que faz a coisa de forma correta, que está ali cumprindo a compliance estrita da lei, né? Buscando ali pagar o que é correto, entregando o que é correto. Isso tem ajudado muito na comunicação entre contribuinte e autoridade fiscal. Isso acontece do ponto de vista estadual, né? Principalmente hoje, e né? isso está sendo implementado em nível federal,
mas já temos acompanhamento dos grandes contribuintes, que já é um diferencial, apesar de muita gente ter medo, né? Eu sou grande contribuinte, agora eu tô no radar. Tô na mira, né? Eu posso falar para você que, por enquanto, tem sido uma experiência bacana em termos dessa colaboração mútua. Né? E nesse ambiente todo, pensando em profissionais, né, quando a gente olha do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil, antes a gente pensava no contador, no advogado, né, ou no economista, mas tem muitas mais profissões, né, que estão vindo para esse mundo, né, e que essa tecnologia, junto com a questão da conformidade, está trazendo oportunidade para outras carreiras, né, Franco? Você enxerga o pessoal de TI muito necessário para esse processo, e o pessoal de TI, na verdade, que conhece tributação, é assim a cereja do bolo, é isso? Isso, com certeza. Eu participei de diversos projetos, e eu vi muita gente que é da área tributária ir para a parte de TI, e juntar os dois. Então, assim, são profissionais que hoje são disputados no mercado, porque eu fui lá, eu tenho a expertise do tributário, e eu fui conhecer o que é o sistema, o que é uma melhoria, toda essa parte de inteligência. Então, assim, é um tecnólogo, é uma pessoa de TI que vai lá, olha e fala, olha, eu sei o que é ICMS, eu sei por isso, eu sei por aquilo, por que está dando errado isso, esse imposto. Ele começa a entender essa informação, e é muito interessante para as empresas que detêm desse funcionário colaborador, né? Que, assim, ele ganha muito tempo nesse processo todo de transformação digital. A gente virou um multitarefa, né? No caminho certo. Na verdade, é um trabalho multitarefa mesmo, né, Cris? Sim, entender o que o negócio está pedindo, né? E traduzir isso para as melhores ferramentas que o mercado oferece. Porque no mercado você tem N ferramentas, várias opções. E aí tem que ter alguém que faça esse filtro, né? Para se entender, olha, essa ferramenta é adequada, essa aqui, não, esquece, porque está vendendo algo que não vai trazer resultados. Então, acho que é super importante, é um processo de evolução, né? Porque uma pessoa que está no negócio e migra para a TI, ela precisa continuar no negócio também, ela precisa continuar acompanhando o que está acontecendo na área tributária, o que está oferecendo, e para que possa fazer essa ponte e trazer as melhores opções. Não, é verdade, o profissional da área tributária, agora mais do que nunca, é aquele que tem a visão geral da companhia. Muitos que estão preocupados em perder seus empregos porque está vindo automatização, né, redução de tarefas, etc., né, deveriam pensar da outra forma, né, de como adquirir mais conhecimento. E a área tributária, ela é uma fonte rica de conhecimento, né? Ela te dá todo o cenário de uma empresa que outras áreas talvez não deem. Né? Se a gente comparar com outras áreas que eu não quero mencionar, mas dentro da área tributária a gente trabalha com todos os aspectos transacionais da companhia, aspectos de resultado. A gente invade, na verdade, todas as frentes, né? Eu costumo brincar nas minhas aulas, assim, que a gente olha uma demonstração de resultado, começando lá da nossa receita bruta, né, tirando todos os tributos incidentes sobre essa receita, fala, bom, essa realmente é a receita que sobra para a companhia, para ela absorver os seus custos, todas as demais despesas, até ela ter o seu lucro, que depois também tem um pedacinho aí tomado pelo fisco. Então, na verdade, a operação da empresa vai ali da sua receita líquida até o seu lucro antes da tributação do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, na própria demonstração contábil, a tributação está ali presente, e muito presente, né? Não tem como a gente tirar a importância, na verdade, da tributação e a relevância que tratar desses assuntos no dia a dia traz para a empresa. Isso realmente é um diferencial. Parece conversa de quem gosta de tributário, de quem trabalha na área, mas quando a gente olha realmente uma demonstração contábil, e especificamente no Brasil, onde a gente tem uma realidade de muita diversidade, a gente realmente enxerga essa relevância na própria demonstração contábil. E aí vem com essa complexidade toda que vocês trouxeram aqui no dia a dia, e que com essa questão da tecnologia a gente está tentando minimizar o trabalho, vamos dizer assim, braçal, e transformar essas informações e permitindo que os profissionais se tornem muito mais analíticos. Que é a parte mais legal, né? Ninguém quer ficar o dia inteiro ali
Parafraseando lá o tempos modernos. Preparando lá, o Excel. Apertando parafuso. Vai para casa com tique, né? E vocês enxergam, a gente está falando muito de reforma tributária, né, atualmente, enfim, os projetos e tudo mais, o fato de uma reforma tributária chegar, obviamente, vai impactar a vida das empresas e vai impactar novamente toda essa parametrização, tudo isso. É uma grande oportunidade, é uma possibilidade de simplificação, como é que vocês enxergam isso? A reforma tributária que está sendo discutida agora, né, não é a ideal, é o que a gente discute com outros colegas, né, mas é a que vai ser factível. Né? Então, ela vai trazer algumas complexidades, sim. Ainda tem que ser muito discutida, né, no Senado, tentar ver ali o que se consegue minimizar de benefícios para que a alíquota principal do IVA não fique tão alta, né. Mas vai trazer uma simplificação, sim. Mas até lá nós estamos falando de pelo menos 8 anos de transição. Em que a gente vai conviver com dois sistemas. Né? As complexidades... Ou seja, mais trabalho para todas as empresas, até para acompanhar essas mudanças, né? Exatamente. As complexidades do sistema antigo, que vão perdurar por muitos anos, e as complexidades que já estão falando que vai ter judicialização do novo, então... teses tributárias no Brasil nunca se faltam, né? Então é uma oportunidade muito grande para os profissionais que se qualificarem. Cada vez, a necessidade de profissionais do mercado é muito grande e está quase impossível preencher todas as vagas. Eu acompanho muito o volume de vagas que são postadas na nossa área. Tem surgido muitas novas vagas também com essa nomenclatura agora de Tax IT, que é com essa visão já de uma pessoa de sistemas. Talvez mais sistemas e menos impostos, e aí a pessoa aprende os impostos para tentar aplicar aquilo, né? Mas como também das outras áreas, inclusive envolvendo a de litígio, contábil, tem aumentado muito. E está faltando profissional. Então é um campo muito grande, muito fértil para muitos anos ainda para ser investido e que a recomendação é que aproveitem essa oportunidade para crescimento profissional e não ficar ali preso a processos repetitivos, né? Muito bacana. Fran, como é que você enxerga isso? Para quem gosta de desafios, eu sempre falo, gosta da área tributária, gosta de desafio, gosta. Falei, então, tá no lugar certo, que não falta, né? Durante, como o Rogério já colocou, vai ser anos aí que vai ser, eu acredito que vai ser bem complexo manter esses 2 sistemas funcionando. Vamos ter que manter e não tenho para onde fugir. Eu acho realmente que é uma reforma que é necessária, não vai ser do jeito que gostaríamos, mas vai ter que acontecer. E esse desafio, eu acho que nos desafios, eu acho que a gente melhora, né, como profissional, né, e tem muitas oportunidades. Para quem quer abraçar, e ainda a gente volta àquele tema de pessoas, engajamento, quem abraçar isso daí vai ter muitas oportunidades. Eu ainda enxergo, assim, a tentativa de uma reforma tributária como um objetivo genérico, né, principal, visa muita simplificação, mas a gente, de novo, cai naquelas exceções, né, que é o que a gente tem muito na legislação tributária hoje, que é o que traz a complexidade, né, então a gente tem muitos setores, e isso aconteceu com a normativa, né, da reforma tributária, não, mas eu vou fazer o meu lobby, né? Meu lobby lá para que o meu setor seja beneficiado com a alíquota. Nos 45 do segundo tempo chegou o outro lobby, e a gente continuou tendo um grande volume de exceções, né? Então, isso, na verdade, do meu ponto de vista, pode ser muito simplista, mas a complexidade permanece, né? E a gente, infelizmente, para corrigir ou para retomar ou para uniformizar a tributação de uma maneira, alguns setores vão ter que ser mais penalizados porque eles já foram mais beneficiados, né? Mas a gente também, com tributação, não mexe só com a tributação, a gente mexe com a economia, a gente mexe com diversas coisas, então... O bolso do contribuinte que vai sofrer no final, independente que vai ser o... Exatamente, é um jogo de xadrez ali com muitas variáveis, né? Não é uma coisa simples de se fazer. E também eu enxergo da mesma forma como
vocês colocaram, que é um processo que vai demorar 10 anos, 8 anos, onde, mais uma vez, a expertise e o conhecimento vai ser necessário, bem como todo esse controle tributário. E acho que a pergunta que não quer calar hoje em dia, né, para a maioria das administrações é qual o impacto que isso vai ter para mim, né? Como é que eu vou fazer isso? Ainda é muito incipiente para a gente poder fazer essas demonstrações, né, e tudo isso. E como vocês enxergam que a liderança das empresas, para a gente ir caminhando já para o nosso final, lida com esse olhar sobre a questão da tecnologia, dessa necessidade, dos custos disso? Cris? É aquilo que eu já até perguntei para o Rogério, né, que essa instabilidade, às vezes, da Receita Federal de publicar ações, né, de mudança, de uma forma muito transparente, para que os próprios sistemas estejam preparados e você tenha isso disponível no mercado, essa instabilidade gera também uma desconfiança dos próprios investidores, né? Quem está fazendo investimento no Brasil e que precisa fazer essas melhorias. Então, eu vejo que esse é um ponto que dificulta bastante quando você leva uma alteração de legislação sem um cronograma correto, né? Eu acho que tem um exemplo aí da própria do INPE, que está tendo alterações e tudo, e a Receita fala, vocês têm que se preparar, vocês têm que deixar tudo pronto, tem que estar fazendo isso, mas cadê a instrução normativa? Cadê o cronograma de implantação? Como é que leva isso para o board para falar assim, olha, eu preciso fazer esse investimento, vai ter esse custo, é mandatório, né? Fica esse jogo. Então, você acaba deixando isso para a última hora e acontece o que a gente falou lá no primeiro, você acaba tendo que escolher o primeiro sistema que aparece no mercado que possa atender e implementa isso de forma muito prematura, sem fazer toda essa análise anterior, todo esse trabalho de revisão de processo. Então, ainda há eu vejo, assim, em todas as empresas que eu trabalhei em consultoria, que essa instabilidade acaba sendo um desafio. O próprio formato legislativo que a gente tem, né, na parte tributária, muita medida provisória, que tem um processo estabelecido para se converter em norma e que depende do Congresso, que depende de prazos, e a gente fica, não, prorrogou a medida provisória, e aí, vai ser convertido em lei ou não vai? E fica acompanhando ali o Diário Oficial para ver... O último que causou esse imbróglio todo foi o ICMS na base do PIS/COFINS nas compras, né? Que ficou ali... Exatamente, foi o exemplo mais gritante de 2023, né? Aí depende de preparar, né, todas as alterações, principalmente quem tem um RP grande, global, você tem que preparar todas essas informações, mandar para eles entenderem o que precisa mudar, os desenvolvimentos. O impacto que isso causaria, né, para a operação. Custo, né? Sim, de custo, o custo acaba interferindo. E aí fala, bom, eu faço isso por um mês, depois, se a medida provisória não for convertida em lei, eu desfaço tudo no meu sistema, né? Então, assim... esse é o Brasil, né? Essa é uma dificuldade efetiva, né? E são muitas recorrências, né? Um pouco antes teve o IPI também, que foi aquela confusão toda, né? A gente fica meio que manchado também, né? Fica com a figurinha carimbada. Esse é o lado da dificuldade, né? O que não tira tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Porque esses são os pequenos problemas que, vamos dizer assim, distorcem a ideia toda de você ter um controle geral sobre os seus custos tributários e olhar isso de uma maneira para sua tomada de decisão, né? Sim, porque eu acho que quando a gente fala em tecnologia e tudo que vocês falaram aqui é justamente isso, mas são... Assim, o dia a dia é o caminho, né? Não é o bonitinho para você ter lá o seu cockpit olhando, olha, meu custo tributário tá oscilando, subiu hoje, diminuiu amanhã e assim vai. Pra gente chegar nisso, a gente precisa desse processo. E nesse processo a gente tem todos esses entraves que a gente conversou. Perfeito. Bom, nós estamos partindo pro nosso final, né? Cris, deixa eu só... Foi rápido. Foi. Esse assunto a gente tem muita coisa para falar, mas que mensagem você gostaria de deixar pra gente, Cris? Bom, a mensagem que eu deixo aqui, principalmente para os profissionais da área tributária, é que não tenha medo da tecnologia, né? Assim como todas as revoluções que nós tivemos, né? Revolução Industrial, nós estamos vivendo agora uma revolução tecnológica, mas isso é a oportunidade para a gente rever nossa carreira, né? E repensar o que nós queremos para o futuro e sair daquela operação de ficar apertando o botãozinho
e acabou, né? É passar a ser mais analítico, a pensar mais no negócio, isso trazer oportunidade para a empresa, oportunidades no geral, né, para o Brasil. Então, siga em frente, estude e esteja preparado para os novos desafios. Fran? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é para a gente ser um pouco mais otimista, né? É o que eu sempre falo para o pessoal que eu trabalho. Eu sempre olho para o copo. Quando eu vejo o problema, eu sempre olho para o copo e vejo ele meio cheio, né? Não meio vazio. Porque, assim, os desafios são muitos, mas se a gente abraçar aquele desafio, olhar como oportunidade de aprendizado e crescimento profissional e pessoal, a gente ganha muito futuramente. Como pessoa. E que a liderança olha assim também as empresas. Com certeza. Rogério. Acho que o papel essencial da liderança, né, trazer essa consciência para toda a equipe, nas empresas, né, de que esse é um processo que ele é inadiável, vai acontecer, as pessoas precisam se preparar. Se tem medo de ser cortado, provavelmente vai acontecer. Então, como é que ela pode se tornar um profissional melhor para ela absorver outras atividades que agregam valor? Se ela continuar se pegando a processos repetitivos, né, que vão ser automatizados, né, e acaba a análise de cada pessoa, será que esse processo hoje que eu estou fazendo, existe algum sistema que possa fazer, algum robozinho? Já é um ponto de preocupação. Então, mover ali para um próximo passo, se antecipar enquanto tem tempo, porque o campo de oportunidade é muito grande, falta muita gente na área profissional, e acho que quem se qualificar, acordar agora nesse momento para partir para um próximo passo, vai ter emprego garantido por muitos anos. Ok. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui hoje, por trazerem a experiência profissional de vocês para todos nós. E até o próximo encontro. Vamos olhar para a câmera para dizer tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.